5 horas e 33 minutos, vamos mudar um pouco o nosso assunto aqui para dizer que a pandemia de Covid trouxe um aumento da demanda no mercado de cavalos. Para fugir da concentração nas áreas urbanas e evitar a doença, famílias deixam as cidades e recorrem ao campo, onde cresceu a procura por cavalos para lazer e esportes. O movimento levou ao aumento da produção de equipamentos e de serviços de saúde animal. Muita gente já diz que o cavalo está virando, está quase como um pet. Uma dessas pessoas é o médico veterinário Luiz Gustavo Tenório. Veja a entrevista dele a Walter Pulga Júnior. E alguns analistas de mercado, consultores, estimam que a demanda por cavalos cresceu durante a pandemia. Aliás, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já mostrava um crescimento de quase 2% em 2020 no número de cavalos no país. Eu tenho aqui comigo o Dr. Luiz Gustavo Tenório, veterinário especialista em cuidados com a saúde do cavalo, e vamos conversar um pouco sobre a evolução desse mercado, né, para os equinos. Dr. Gustavo, obrigado por ter aceito o convite. De fato, a demanda por cavalos aumentou no Brasil. O que o senhor sente como veterinário que atende esse setor? Bom, bom dia, obrigado pela oportunidade. Enfim, sim, aumentou e vem aumentando bastante, né? Um dado relevante, histórico, é que toda vez que você tem uma Olimpíada em um país, você tem um acréscimo nas modalidades olímpicas. E o esporte equestre é uma modalidade olímpica, então isso era esperado. Só que no Brasil nós tivemos um retardo disso, ou seja, uma lentidão, né, nesse retrato, né, nessa consequência. E aí a pandemia, que teoricamente seria uma parada, eu acho que foi um estímulo a mais, porque as pessoas saíram das cidades e olharam para os seus sítios, suas chácaras, né, suas fazendas e até os seus aras que estavam meio desativados por qualquer outra razão, e começaram a olhar esse mercado, né? Olhar de novo esse bem, né? essa modalidade, e tem tido, sem dúvida alguma, uma evolução, uma procura, um aumento, né? E uma evolução em âmbito nacional. O senhor trabalha com saúde animal, especialista em cascos, mas vamos falar de saúde como um todo. A demanda por cuidado com os animais, cuidado com saúde animal, ela avançou muito nesse período também, porque até procurar cavalo para lazer, para distração, é compreensível. A pergunta é, esse público está mais sensível à saúde animal? Sim, porque a partir do momento que você traz ele mais para perto, ou melhor, que você fica mais perto dele, que você olha e convive mais com ele, há uma necessidade da preservação, da saúde desse indivíduo. Fazendo um comparativo, é o mercado do pet. Hoje a gente tem visto muito que os números, né, têm mudado no seguinte sentido: você tem diminuído ao longo dos últimos 10, 15 anos o número de grandes criadores de cavalo, mas nós temos um aumento na mesma proporção de proprietários de cavalo. Ou seja, o cavalo está virando quase que um pet. Então é melhor, é mais acessível ele ter 1, 2 cavalos do que ele criar 10, 20. Então, com isso, você vai ter os centros de treinamento crescendo, desenvolvendo mais, ou até mesmo aquela modalidade de baias de aluguel. Quem tem uma chácara e quer, de repente, gosta de cavalo e quer fazer uma renda, muda-se a sua estrutura e começa a oferecer esse tipo de serviço. E a demanda por saúde animal, por serviços veterinários, cresce na mesma proporção? Como o senhor vê esse mercado? Sim, ele cresce porque não tem como você ter o animal e não ter um médico veterinário no meio dessa situação. O grande elo de ligação da equinocultura sempre vai ser o médico veterinário. Você, por mais que tenha o prático, que é um erro, porque ele não tem conhecimento técnico nenhum e coloca em risco aquele bem, quando ele faz toda e qualquer sorte de procedimento. Então, o profissional responsável
por poder administrar isso, orientar e fazer todo e qualquer tipo de procedimento, é sim o médico veterinário. Então, se você tem uma demanda crescente no uso do cavalo, o médico veterinário também passa a ser mais acionado e fazendo parte de tudo isso. Bom, o senhor pretende, já tem estruturado aí um curso voltado para cascos, né? Está programado aí para ocorrer agora em Brasília. Sim. Cuidar de casco de cavalo é muito complicado, doutor? Vamos lá. Não, é e não é. O problema é que a frase milenar que diz sem casco, sem cavalo, no foot, no horse, ela é cada vez mais real e presente no dia a dia. Porque o cavalo depende dos seus cascos para sobreviver. O cavalo dorme de pé e dorme sobre os seus cascos. Então, a partir do momento que não haja uma preocupação com a saúde do casco, com a correta alimentação, com a saúde da boca, você não vai ter um cavalo para usar no lazer. Esse cavalo vai sentir dor, vai ter problema e a gente vai direto contra o bem-estar desse indivíduo. Então, nem você, quanto proprietário, vai ter o benefício e nem tampouco o animal vai ter condição de te oferecer qualquer coisa. Então, o cuidado com os cascos é um fator fundamental dentro do cenário da equinocultura mundial, não só nacional. Então, é preciso sim, e para isso, o veterinário ele precisa se especializar, se qualificar, porque as universidades não dão essa condição a ele. Os ferradores não são apenas práticos, porque eles também precisam de uma qualificação muito grande. E aí vem o objetivo desse treinamento que nós estamos oferecendo. É exatamente o quê? Fornecer ao médico veterinário e ao ferrador mais um ponto de aperfeiçoamento para que ele possa cuidar, tratar e orientar os seus clientes e o mercado de uma forma geral de maneira correta e objetiva, sem ficar dando volta, gastando, enfim, e não tratando adequadamente. Bom, o curso que o senhor pretende dar é de radiologia aplicada à podologia. Ou seja, já avançamos aí para uma sofisticação quando falamos de cascos? Não, nem tanto. Isso é um exame elementar. O uso da imagem do raio-x para o cuidado com o casco é fundamental. Você não pode cuidar de casco ou ter um diagnóstico de casco sem ter a imagem. E pela condição, pela forma do casco, pela sua estrutura, a ultrassonografia ela é muito limitada. Então, nós temos apenas o raio-x ou a ressonância magnética, sendo que o raio-x ele é extremamente prático porque ele é portátil, é digital, é sem fio, você consegue toda essa praticidade. Então, é a maneira de você orientar o médico veterinário, ao ferrador de cavalos, o posicionamento correto, como são os aspectos, as principais lesões e qual é a orientação com o uso de ferraduras, de órteses, para o tratamento dessas lesões mais acometidas, né? Não tem como você falar de todas as lesões, mas você consegue sim ter um apanhado das principais lesões e orientá-los. Bom, você acaba de ouvir o Dr. Luiz Gustavo Tenório, veterinário, que está promovendo um curso em Brasília de radiologia aplicada à podologia para cavalos. Agradeço a entrevista do professor, o doutor Luiz Gustavo Tenório, que atua na Bahia, percorre regiões do Brasil, divulgando aí, fazendo treinamento, preparação dos profissionais que atuam com cavalos. Agradeço a entrevista mais uma vez, agradeço a entrevista do Dr. Luiz Gustavo Tenório, Walter Puga Júnior de São Paulo.